Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é dogmatismo, ortodoxia e o marxismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente melhorar o nosso trabalho. Note, recentemente foi publicado um texto meu sobre o debate que minha organização política vem fazendo sobre a China a partir de uma tribuna de debates que é pública, Coloca aí na tela, Maxwell, o texto, por favor. Veja, não é meu objetivo nesse vídeo fazer um debate sobre como minha organização vem debatendo nas tribunas de debate a China. Eu cito esse texto porque nele eu fiz uma reflexão sobre a forma que o marxista deve manejar os textos clássicos. A diferença é entre ser ortodoxo, no sentido de ser fiel ao método marxista, e ser dogmático, ler os textos clássicos como se fossem bíblias, como se fosse texto bíblico, Vamos fazer um debate aqui sobre isso. Primeiro ponto, veja, a dinâmica acadêmica no Brasil, e não só no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, é muito dominada por uma perspectiva de modismos acadêmicos permanentes. Então, todo mundo que estuda há um tempo vai perceber que tem moda que vem e vai e parece muito, mas muito mesmo, dinâmica de hit do carnaval, tá ligado? Que tipo assim, tem um carnaval, aí tá tocando muito um cantor, uma banda pra caralho, chega e enjoa, 2 anos depois ninguém lembra mais que existe, sabe? Então é uma sucessão incoerente de modas acadêmicas. Veja, isso é um problema seríssimo. Todo mundo que tá um tempo aí na estrada, por exemplo, eu tenho mais de 10 anos, de estudos. Entrei na universidade em 2011, terminei meu mestrado em 2018, voltei agora pro doutorado, então tô um tempo. E aí, bicho, eu peguei o finalzinho da moda do agir comunicativo do Habermas, que hoje em dia poucas pessoas lembram. Eu peguei o finalzinho da moda do Sociedade em Redes, do Castel. Eu peguei ainda, quase no final, a moda do debate sobre multidão, que hoje... do Negri, que hoje em dia quase ninguém lembra. Eu peguei o auge do debate da moda sobre precariado, que também já deu uma caída. Eu peguei o debate sobre ralé, que o José Souza tentou emplacar. Eu peguei um pouco o final. O querido, veja, eu gosto muito de Ricardo Antunes, mas o Ricardo Antunes tentou encaixar um conceito classe que vive do trabalho, que não pegou. Eu peguei a moda do debate do serviço social, eu não trabalho, que é uma das coisas mais absurdas, é um dos maiores não debates que eu já vi na minha vida. Serviço social, eu não trabalho enquanto categoria ontológica, uma coisa, uma viagem. Eu peguei a moda da necropolítica, que agora tá passando, sabe? Então assim, veja, num padrão médio de ensino acadêmico hoje, um baixo rigor teórico, e há uma tentativa de constantemente emplacar uma categoria, sabe? Todo mundo tenta emplacar a categoria, tenta virar o portador da categoria da moda. Então, volta e meia, chega, estado suicidário, democracia blindada, não sei o que. O negócio não pega e o próprio autor esquece. Veja, então, há um problema aqui de um fetichismo da novidade, de uma ideologia do novismo, assim, do novo. Eu já disse várias vezes que, do ponto de vista da prática política, quem estuda, quem pesquisa, conectado à prática política, conectado à militância política, à luta pela Revolução Brasileira, é totalmente inútil se manter atualizado desde a perspectiva dos debates acadêmicos, porque boa parte desses debates são novidades momentâneas que daqui a 4, 5 anos ninguém lembra mais. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica exitosa, aí, em várias dimensões, você vai ter que se adaptar a essa lógica e meio que surfar nela. Mas se você estuda para fazer política, e fazer política revolucionária, totalmente inútil se manter atualizado, perca de tempo, de dinheiro e de esforço físico e mental, porque estudar exige esforço físico e mental, gente? E também esforço de recusas pessoais, Então, se você está estudando, você não está se divertindo, você não está com a família, você não está cuidando de si mesmo em alguns aspectos, enfim. Veja, é um problema, sim, a ideologia da novidade permanente que rege o mundo acadêmico. Então, eu não estou preocupado com a novidade.
Eu não tô preocupado com a novidade. Eu não sou uma pessoa atualizada. Eu não tô lendo os livros do momento, eu não tô lendo os livros da moda e por aí vai, assim, sabe? Eu tô muito mais preocupado, por exemplo, em dominar o debate do século XX sobre formação social brasileira, que eu acho que eu aprendo muito mais sobre conhecimento real do Brasil e capacidade de transformar conhecimento em prática política, em ação política, em praxis, do que está atualizado dos debates acadêmicos do momento. Isso por um lado. Por outro lado, também é característico da dinâmica acadêmica atual um ecletismo meio abestalhado, né? Então junta tudo, faz uma salada e foda-se. Eu lembro que na minha dissertação de mestrado, por exemplo, uma das minhas grandes preocupações era explicar do ponto de vista teórico-metodológico como o meu trabalho, por base marxista, estava se apropriando da obra do Louis Vacan, que é um autor crítico de esquerda, mas que não é marxista, parte de uma abordagem à la Pierre Bourdieu. Então, como é que isso se compatibiliza, né? Como é que uma teoria do Estado de base marxista dialoga com a teoria do Estado penal na era neoliberal do Louis Vacan? E veja, esse esforço ele não é desnecessário. É fundamental você perceber que não há um problema em si em usar autores e autoras de bases teóricas diferentes, só que você tem que dar um tratamento teórico para isso. Você tem que explicar que tipo de uso de apropriação você está fazendo daquele autor, daquela autora, o que você discorda, o que você concorda no uso daquela categoria, daquela teoria. Ou seja, não, eu acho que, por exemplo, o elemento descritivo desse conceito está correto, ainda que a base histórica esteja equivocada, ou ainda que a fundamentação teórica não seja correta, mas a conclusão acaba chegando no caminho certo. Você tem que fazer um tratamento teórico. Você não pode sair juntando 3.000 autores de bases diferentes, como se fosse tudo bem. Não, uma hora eu uso biopolítica do Foucault, outra hora eu uso o conceito de Estado na obra de Lenin, outra hora eu uso o conceito de Estado na obra do Pierre Bourdieu e foda-se. É outra coisa que é muito comum na universidade. É um ecletismo que normalmente, inclusive, é antimarxista, né? Dá pra ser eclético com tudo, menos com marxismo. É um ecletismo maluco, assim, inconsequente, sem rigor teórico, sem trato teórico, sem porra nenhuma. Beleza. Frente a isso, algumas pessoas acham que ser ortodoxo no marxismo é pegar as análises de Lenin, pegar as análises de Marx, dos marxistas clássicos, e trazer de maneira mecânica para a realidade. Veja, é lógico que há muitos elementos de atualidade nas análises clássicas do marxismo. Eu mesmo já falei em um vídeo do canal sobre se os entregadores de aplicativos são pequeno-burgueses, que você abre o livro 1 do Capital do Marx, a descrição do trabalho por Persa, por exemplo, e você vai achar muitas semelhanças com o que é o trabalho no polo têxtil do Agreste de Pernambuco. Beleza, há várias semelhanças, há várias similaridades. Você pega o livro 1 ainda do Capital do Marx, o capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva de capital, e vê Marx fazendo a crítica à ideologia colonial, muitos aspectos da ideologia colonial que Marx está criticando no século XIX estão vigentes até hoje, nos processos neocoloniais e imperialistas pelo mundo. Tudo certo, há similaridades, mas vejam, a gente não pode abrir um livro de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Luxemburgo, Trotsky, Stalin, Mao, abrir o livro, li, pronto, tô com a resposta. Não pode. Então assim, reforçando inclusive o que eu disse no texto sobre a China, os exemplos até que eu usei. Coloca aí, Marcel, por favor, o texto de novo na tela. Veja, se você abrir o livro O Estado e a Revolução de Lenin, você leu uma análise em altíssimo grau de abstração sobre o que é as determinações mais gerais do Estado no sistema capitalista. Você não tem conhecimento ainda sobre o Estado burguês no capitalismo dependente brasileiro hoje. A análise de Lenin lhe dá as determinações mais gerais. Depois, você não pode pegar isso e tentar encaixar por analogias na realidade brasileira. Tentar, esse trecho de Lenin descreve que o Estado burguês é assim assado. Aí eu vou achar uma situação em que é parecida com o trecho de Lenin para dizer assim, aqui como é atual. Veja, isso não é ciência, não é ser ortodoxo, é ser dogmático. Do mesmo jeito, você não pode abrir os livros de Marx ou de Engels, por exemplo, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra de Engels, ou então o 18 Brumário de Luiz Bonaparte de Marx, em que tem ali as análises das classes sociais. Abri o livro, li, sei tudo sobre as relações de classe no Brasil. Não, você não sabe. Você teve acesso a análises clássicas
de Marx e de Engels sobre as classes sociais, no caso de Engels sobre a Inglaterra, no caso de Marx na França. Você precisa fazer pesquisa concreta para entender como funciona esse fenômeno na realidade brasileira, percebe? Do mesmo jeito que, li Imperialismo, etapa superior do capitalismo de Lenin. Aí vou fazer uma análise leninista do imperialismo. O que é a análise leninista do imperialismo? É pegar os elementos fundamentais do imperialismo de Lenin naquele livro, fazer um checklist e tentar aplicar a realidade de hoje? Não. Isso não é análise marxista. Isso é uma análise dogmática. Isso, aliás, nem é análise, né? Que há entre nós, assim. Isso nem é análise. Isso é puro dogmatismo. Não. Apareceu aqui um fenômeno de extrema-direita. Eu vou abrir o livro do Georg Dimitrov, e aí é a unidade da classe operária contra o fascismo, e aí tem uma resposta de como combater o fascismo. Não, isso é dogmatismo, isso não é marxismo. Veja, a ortodoxia no marxismo diz respeito ao método, ao materialismo histórico dialético. Isso significa, inclusive, dizer com tranquilidade que várias análises de Marx e Engels, de Lenin e de outros marxistas clássicos não são mais atuais, porque o mundo mudou, sabe? Então, claro que a gente precisa ter uma preocupação, porque volta e meia é uma tendência também do mundo acadêmico, aparece assim, a análise de Marx sobre a teoria do valor não serve mais. Pronto, aí vem alguém querendo inventar roda para dizer que vocês que são jovens não viveram isso ou talvez não tenham estudado, mas, por exemplo, o que mais tinha era gente falando nos anos 80 que com o desenvolvimento da internet a teoria do valor de Marx estava anulada, porque não tinha mais como quantificar o valor trabalho, a quantidade de trabalho socialmente necessário na produção de mercadorias a partir da digitalização de vários aspectos da produção. Volta e meia aparece alguém que vai dizer uma besteira dessa. Veja, é claro que a gente tem que ter uma preocupação de não achar que está inventando a roda, de não achar que está criando novo a todo momento. Mas uma análise materialista vai fazer com que sim, não tem problema a gente discordar de Marx e Engels, discordar de Lenin, discordar de Rosa Luxemburgo, discordar de Gramsci, discordar de Stalin, com seriedade, com responsabilidade, com pesquisa real, sem cair numa ideologia de estar buscando a novidade a todo momento. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Rui Mauro Marini, quando ele desenvolveu a categoria de superexploração da força de trabalho, uma das críticas que ele mais ouviu foi: essa categoria não está no livro 1 de Marx. Tipo, foda-se, desculpa. Rui Mauro era educado, ele não falava isso, mas assim, foda-se. E aí? Tá, a categoria não está no livro 1 de Marx, mas Marx não analisou o desenvolvimento capitalista na América Latina no século XX. Se há uma necessidade de criar uma categoria nova que não está no léxico categorial do livro 1 no Capital de Marx, mais-valia relativa e mais-valia absoluta, o Rui Mauro Marini ele percebe que há uma modalidade diferente de mais-valia na dinâmica do capitalismo independente, que não é só as duas descritas ali por Marx no livro 1 do Capital. E aí cria categoria. Tipo assim, não, mas isso não está em Marx. Paciência. E aí? Isso não é argumento. Isso é argumento religioso. Não tá na Bíblia. Não pode, não tá na Bíblia. Sabe? Tipo... Ou então o Rui Mauro Marini também, quando ele desenvolveu a categoria de subimperialismo, muita gente dizendo assim, não, mas isso não é leninismo, porque isso não tá na obra de Lenin. Foda-se. Tá certo ou tá errado. Não importa se tá na obra de Lenin ou não. Sabe? Tipo... Qual é esse argumento? Isso é uma lógica religiosa. Isso não é a lógica marxista. Inclusive, ser ortodoxo do ponto de vista de uma análise do imperialismo contemporâneo não é buscar repetir ipsis literis tudo que Lenin falou ou tentar recuperar de forma mecânica a análise de Lenin. É fazer a crítica do imperialismo desde uma perspectiva de uma análise da economia política. Por quê? O que particulariza a análise de Lenin é que Lenin desenvolve a crítica do imperialismo a partir da crítica da economia política. Kautsky, por exemplo, tem muitos elementos de politicismo na sua análise do ultra-imperialismo. Então, Kautsky dá uma sobreimportância para as determinações políticas e geopolíticas e tende a fazer quase que um geopoliticismo em vários aspectos da análise dele sobre imperialismo. Lenin, ao contrário, ele desenvolve a crítica da economia política como fundamento da compreensão do fenômeno do imperialismo. Então, ser ortodoxo no debate contemporâneo sobre imperialismo nada mais é do que se guiar pela crítica da economia política. Só isso, só isso. Mais nada além, mais nada mais.
Ser ortodoxo no debate sobre imperialismo é seguir pela crítica da economia política. Pum! Então veja, é importante entender o seguinte: todo texto que você lê, você tem que se fazer duas perguntas. Primeiro, essa análise está correta para a sua época histórica? Segunda, essa análise ainda é atual? Então, por exemplo, se você pega, vamos imaginar, um debate que era clássico na América Latina nos anos 60, 70. Você está lendo um livro sobre marginalidade, que antes de aparecer esse negócio de exclusão social, o debate era feito em termos de marginalidade, né? Aí você está lendo um livro, beleza, o livro é lançado em 1960. Aí você tem que se perguntar se para a época, a análise desse livro estava correta. Isso exige pesquisa, isso exige consultar os dados, ver outras referências bibliográficas, fazer questionamentos, analisar bem os principais argumentos do autor e da autora, como é que ele maneja os dados, como é que ele maneja as categorias, como é que ele maneja o debate e por aí vai. Em seguida, você tem que se perguntar se esta obra guarda alguma atualidade e qual para os dias atuais. Então você não pode pegar um livro e repetir ele. Assim, li aqui um livro e agora eu já sei. Não, você não sabe, você tem que questionar o livro, você tem que questionar o texto. Isso serve para tudo, tanto autores menores como autores e autoras clássicas, sabe? Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, uma das coisas que eu quero estudar e questionar é a própria validade do conceito de superexploração da força de trabalho para o capitalismo atual. Veja, eu continuo achando que a categoria desenvolvida pelo Rui Mauro Marini é válida, só que isso não pode ser tomado como um pressuposto, como se não tivesse existido história nos últimos 40 anos. É necessário um debate, tem várias contestações, boas inclusive, sobre a validade da categoria de superexploração da força de trabalho. Então eu quero entrar nesse debate, que para mim é uma questão teórica e política importante para a compreensão do capitalismo contemporâneo. Você não pode tomar as coisas como se fossem verdades reveladas, como se fosse uma relação religiosa com o texto. A mesma coisa serve para Marx e Engels. É claro que, por exemplo, a gente não vai cair numa lógica, de novo, de inventar a roda a todo momento. Então, assim, existe ou não uma mais-valia? Para mim, isso é questão pacificada. A mais-valia existe. Ponto. Isso está mais que demonstrado, percebe? Agora, por exemplo, há várias mudanças históricas na forma de extração da mais-valia, desde que Marx lançou o livro 1 do Capital até hoje. Isso exige pesquisa, isso exige estudo. Do mesmo jeito que a gente não pode confundir obras que estão em altíssimo grau de abstração, fazendo uma caracterização geral de um fenômeno, das suas determinações mais amplas, com uma pesquisa histórico-concreta. Explicando, o exemplo que eu dei do livro do Lênin, O Estado e a Revolução. O que é o Estado e a Revolução? É um estudo sobre o Estado burguês em particular? Não. É uma obra em altíssimo grau de abstração que busca captar quais são as determinações mais gerais do Estado capitalista e as tarefas fundamentais, também mais gerais, em alto grau de abstração, de uma revolução proletária frente a um Estado capitalista, um Estado burguês. Não é uma análise histórico-concreta em um período delimitado do Estado burguês em uma formação social específica, percebe? São tipos de análises diferentes. Então, por exemplo, não faz sentido você ler O Estado e a Revolução de Lênin e fazer a pergunta: essa análise ela é atual do ponto de vista histórico para entender o Estado burguês no Brasil? Veja, do ponto de vista histórico, não, porque essa análise de Lênin não se propõe a ser uma análise histórica do Estado burguês, uma determinada formação econômico-social em um período particular. A análise de Lênin está se propondo a ser uma análise em altíssimo grau de abstração das determinações mais gerais do Estado burguês. Então a pergunta nesse caso é: esta análise continua válida para a compreensão das determinações mais gerais do Estado burguês? A resposta, ao meu ver, é sim. Só que a partir daí você precisa fazer uma análise histórico-concreta, por exemplo, sobre o funcionamento do Estado burguês no Brasil, numa determinada época histórica. Qual é o seu objeto de análise? Seu objeto de análise é o funcionamento do Estado burguês no Brasil no século XXI? Perfeito. É claro que essa análise vai ter como um pressuposto também uma teoria geral do Estado burguês. Claro, e aí você, por exemplo, vai necessariamente beber no Lênin, vai consultar o Lênin. Só que assim, são momentos diferentes da análise.
da compreensão da realidade, da apreensão do objeto. E você tem que ter uma preocupação de não fazer um procedimento que é muito comum também no mundo acadêmico. Que procedimento é esse? Você pega um autor, sei lá, você pega o Michel Foucault, o conceito de biopolítica. Aí você faz um levantamento bibliográfico na obra do Foucault, em comentadores, em críticos, do que é a biopolítica. Aí você escreve. No final, no último capítulo, no penúltimo capítulo, você vai tentar encaixar o conceito que você passou nos últimos capítulos analisando em algum aspecto da realidade brasileira. O que mais tem, na prática, inclusive, grosso modo, dissertação de mestrado é isso. A minha dissertação de mestrado, em muitos aspectos, é isso também, né? A dissertação de mestrado é, você prova que sabe fazer um levantamento bibliográfico, você prova que sabe ler e escrever, e aí, no final, você tenta encaixar, quase sempre de maneira precária, aquela análise em algum aspecto da realidade. Então, o conceito capital cultural do Bourdieu, no final, encaixei alguma coisa. O conceito de biopolítica do Foucault, encaixei alguma coisa. O conceito de banalidade do mal em Hannah Arendt, encaixei alguma coisa. É preciso ter cuidado para ver se a gente está fazendo pesquisa real, pesquisa científica, ou se está fazendo só um levantamento bibliográfico em que, como conclusão, se faz uma aproximação formal com aspectos da realidade, buscando muito mais, inclusive fazer analogias e metáforas, né, em vários aspectos, do que um mergulho na realidade. Então veja, o marxista, ele precisa diferenciar o que é atividade de pesquisa e o que é, por exemplo, agitação. Então, um exemplo clássico para vocês. Não tem problema nenhum, se você num trabalho, por exemplo, numa fábrica, você faz um trabalho político com os operários e operárias da fábrica sobre o Estado burguês. Ser um Estado burguês, quem comanda é os ricos, e você trabalha o Estado da Revolução de Lênin. Martela, isso aqui é o Estado dos ricos, eles controlam os aparelhos repressivos, é um Estado que defende a propriedade privada e tal. Veja, isso é agitação. E aí você está numa condição de operários e operárias que trabalham 8, 10 horas por dia, leva 2 horas para ir, 2 horas para voltar e tal, e você quer fazer um trabalho sindical, organizar a comissão de fábrica, organizar um sindicato, está fazendo um trabalho político ali, com um jornal, com um livreto, com um manual, com um panfleto, zero problema. Só que veja, isso é agitação. Você está buscando consolidar uma cultura política que compreende, em traços muito gerais, os antagonismos de classe para organizar a classe trabalhadora contra os patrões e contra seu Estado. Isso é muito tranquilo. Ninguém aqui acha que para a classe trabalhadora ser organizada, ela tem que ler todos os volumes do Capital de Marx. Pelo amor de Deus, gente, nem me coloque nesse tipo de delírio elitista. Não se trata disso. Agora, é importante saber a diferença entre agitação, que passa por trabalho com jornal, trabalho com manual, trabalho com livretinho, e a agitação também tem grupo de leitura, viu, gente? Lê aqui o Manifesto, lê aqui o Estado da Revolução, lê aqui sobre as greves de Lênin e tal, não sei o quê. Agitação, organização popular imediata e pesquisa. Tipo assim, uma coisa é você trabalhar uma metodologia de organização de bases sindicais que passa pela leitura de um panfleto de Lênin sobre Estado e a partir daí você bater na ideia de que é o Estado de classe, é o Estado da burguesia e tal. Outra coisa é você achar que li o livro de Lênin, Estado da Revolução, estou capacitado para fazer um debate, uma análise sobre o Estado burguês no Brasil hoje, entende? Então, assim, ortodoxia no marxismo diz respeito a um método, a dominar bem o método do materialismo histórico dialético. Dominar bem esse método, gente, leva tempo, leva estudo, leva compreensão do que é determinação, do que é nível de abstração, do que é totalidade, do que é dialética, do que é um complexo, do que são complexos de complexos. Enfim, não é fácil. É um processo, tá ligado? Tipo assim, eu tenho mais de 10 anos de estudo e tem várias coisas que eu tenho dificuldade ainda, sabe? Então, por exemplo, eu tenho mais de 10 anos de estudo e mesmo assim continua não sendo fácil para mim, sei lá, certas obras, inclusive clássicas, como, por exemplo, Materialismo e Empiriocriticismo de Lênin. Eu não acho o livro fácil de ler, não. E quando eu tenho até que reler, provavelmente ano que vem, que é a última vez que eu li, eu tenho dúvida se eu conseguir pegar de verdade metade da reflexão que está ali no livro. As coisas levam tempo, tem paciência. Pesquisa. Veja, pesquisa exige um misto de humildade,
humildade de você, pô, parar, realmente pesquisar e tal. E ao mesmo tempo, certezas e firmezas ideológicas, porque a gente não tá fazendo pesquisa acadêmica, a gente tá pesquisando para fazer política, né? O marxismo pressupõe uma unidade entre ciência e política. Então esse negócio de não sei de nada, não ter opinião sobre nada, é coisa de debate acadêmico, que ninguém discorda de ninguém, todo mundo vai dar uma contribuição, todo mundo vai dar uma opinião e ninguém é contra ninguém. Isso é coisa de ambiente acadêmico. Tudo certo. A gente tem posição, tem que ter firmeza, tem defesa apaixonada, tem polêmica, mas é preciso combinar isso também com uma certa humildade, com uma certa dúvida, com uma certa, tipo, porra, preciso ler mais, pô, preciso estudar mais, pô, não tenho um conhecimento suficiente. Eu, por exemplo, já fiz várias promessas aqui a vocês que eu nunca cumpri. Por exemplo, eu prometia muito em 2021 e até 2022 que eu ia gravar um vídeo sobre o Vietnã. Sabe por que eu não gravei esse vídeo? Porque a militância e a vida me levou para outros caminhos. Eu parei, por exemplo, de estudar o Vietnã, acho que faz uns 2 anos que eu não leio um livro ou um texto sobre o Vietnã, e aí eu não gravei o vídeo, porra. Por que eu não gravei o vídeo? Porque eu não tenho conhecimento suficiente para gravar um vídeo que seja útil, sabe? Eu posso, sei lá, falar coisas básicas, que talvez para muita gente seja novidade, seja útil, mas eu não me sinto feliz gravar um vídeo só dizendo o básico do básico, a não ser que seja um vídeo de conjuntura. Por exemplo, sobre o ensino de literatura e a escola brasileira é um vídeo do básico, mas é isso, é um vídeo de conjuntura, um vídeo mais rápido. Mas um tema como formação social do Vietnã, o Vietnã é socialista ou não sei o quê, porra, tem que estudar, tem que ter o que dizer, tem que ter aprofundamento. Eu parei de estudar, eu não gravei o vídeo. Sabe quando é que eu vou gravar esse vídeo? Se eu não voltar a estudar o Vietnã, nunca. É isso. Sabe, tem que ter uma certa humildade. Tipo, parei de estudar, parei de falar. Aí tem muita gente que me pede, Jones, grava um vídeo sobre a Coreia do Norte. Não, não vou gravar, parei de estudar o tema. Quem quiser vai ver no canal do João Carvalho, tem vários vídeos massa lá. Parei de estudar o tema, acompanho de maneira jornalística o que tá acontecendo na conjuntura, não sei o que e tal. Mas parei de estudar, não vou gravar, sabe? Então assim, tem coisas que a gente tem que dizer, gente. A la Glória Pires, não sou capaz de opinar, não. Eu preciso estudar mais. É isso, preciso estudar mais. Pronto, sabe? Assim, a gente não pode achar que tudo é fácil e é simples. Isso não significa, e preste bem atenção, isso não significa legitimar o discurso do especialista. Só pode abrir a boca quem é o doutor em marxismo que leu 500 livros. Não, sabe? Há que existir um esforço coletivo, um debate qualificado, um debate sério, um debate científico, um debate com rigor teórico para ensejar a linha política correta, sem recair em elitismos, sem cair no discurso do especialista, sabe? É preciso... E eu sei que é difícil, é mais fácil falar do que fazer, mas é preciso criar uma cultura política no campo marxista brasileiro que, ao mesmo tempo que preze pelo rigor científico, que preze pela prática da pesquisa científica, lastreando os debates políticos, as análises de conjuntura e as análises de longo prazo e formação social, ao mesmo tempo que não recai em elitismos e dinâmicas academicistas. Isso não é fácil, mas é isso. É o que a gente tem que buscar. Porque, como diria nosso amigo Engels, desde que o socialismo se tornou uma ciência, ele tem que ser tratado como tal e ser estudado, né, gente? E tudo leva tempo, sabe? E uma coisa que é bem inimiga do estudo é a certeza fácil do conhecimento. Então, eu acho que o Lukács e o Rui Mauro Marini estão totalmente corretos quando eles dizem que ortodoxia no marxismo diz respeito ao método, ao materialismo histórico dialético. Qualquer coisa além disso, provavelmente, tende ao dogmatismo e não à ortodoxia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.